E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? Hoje ainda de fora do meu local de trabalho habitual, da minha casa, aproveitando as vantagens do home office para viajar um pouco. Estamos ainda em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, por isso esse local um pouco diferente do habitual, mas eu preparei um conteúdo bem legal para você, principalmente para você que ainda não é dev e que precisa entender, precisa saber o que falar na entrevista. Quando te perguntarem o que um dev faz, o que um dev costuma fazer durante o seu dia a dia, você sabe o que dizer? Você sabe o que um dev costuma fazer no seu dia a dia? Pois então, eu vou mostrar para você o que a gente costuma fazer no dia a dia, como que a gente costuma cumprir e receber as tarefas também. Bora lá então pro vídeo e quem gostar desse conteúdo não deixa de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Talvez você não precise desse vídeo, mas conhece lá aquele seu amigo que está precisando dessas dicas, não deixa de compartilhar esse vídeo com ele. Então, para esse vídeo, eu preparei para vocês aqui um Trello. Uh, por quê? Porque o dev, ele geralmente, na maioria das vezes, ele vai ter uma daily no começo do dia, que é uma reunião diária em que esse Trello, na verdade, o Trello é uma das formas de compartilhamento de quadros. Mas existem outras, a maioria deles usa, por exemplo, o Azure DevOps, ou ainda o Gira, e tem outros no mercado, mas os mais conhecidos são o Gira e o Azure DevOps. O Trello, ele é uma forma gratuita de trabalhar com Kanban, e aí eu trouxe ele para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa parte dos quadros e das tarefas. Então, esse aqui foi um Trello que eu montei para esse vídeo, tá? Aqui eu deixei mais ou menos organizado na maneira como esses quadros são feitos, tá? Então, geralmente eles têm aqui um backlog, tá? No backlog ficam todas as tarefas que de alguma forma ainda não foram refinadas, que a gente sabe que precisa fazer, mas que ninguém pegou ainda para escrever uma regra de negócio ou ainda para escrever como que essa tarefa tem que ser executada. Geralmente quem escreve a regra de negócio é o PO e quem faz aí o refinamento, a parte mais técnica é o LT, né, o líder técnico. Então, aqui a gente teria duas tarefas em backlog, e aí são tarefas que não foram ainda nem discutidas na regra de negócio e nem pelo líder técnico. E aqui a gente tem duas tarefas no refinamento. Aqui no refinamento, provavelmente, quando a gente acessar, a gente vai ver já que a tarefa ela já está descrita o que precisa ser feito. No caso aqui, adicionar parâmetros ou opções. Então, no get do /opções, é preciso adicionar parâmetros que filtrem por tipo call ou put e também adicionar parâmetros que filtrem por data, passando duas datas como parâmetro. As datas não poderão ser obrigatórias. Caso a data não seja passada, deverá retornar como padrão o primeiro e último dia do mês vigente. O que a gente tem aqui? A gente tem uma descrição do que precisa ser feito, em qual classe precisa ser feito, qual o método que é chamado, e a gente tem também aqui, não tem aqui, por exemplo, qual é o nome do serviço, porque o que eu trouxe para vocês aqui é o projeto que eu trabalho paralelamente, né, depois dos meus horários de expediente, que é um projeto de aplicativo financeiro, tá? Ele, inclusive, já está no ar, já falei sobre ele em outros vídeos. E esse projeto, ele trabalha somente com questões de ações, FIIs, bem legal, bem interessante, até vou deixar aqui no link, o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse, né, em dar uma olhada nesse projeto. Mas, então eu peguei aqui o Kanban e o projeto do financeiro, né, da Évolo, para trazer para vocês aqui como que é mais ou menos esse dia a dia. Então aqui a gente tem uma descrição e a gente não tem o nome do projeto, porque a gente só tem uma API nesse projeto financeiro. Caso vocês tivessem uma squad, tivesse mais de uma API, mais de um serviço, provavelmente aqui estaria descrito também o nome do serviço em que vocês deveriam adicionar, deveriam fazer essa alteração. Então, aqui a gente tem o nome, né, da tarefa e a descrição dela. E ela está em refinamento. E ainda aqui a gente tem outra parte do quadro que é o desenvolvimento, que é onde o card vem quando você já começou a fazer, né, o desenvolvimento da tarefa. Tem a parte do review aqui. O review é a parte em que você coloca a tarefa, cria o PR, né, o pull request, e deixa a tarefa ali para que um colega seu dê uma olhada, faça o review, aponte melhorias. Caso essas melhorias precisem ser feitas, você vai retornar a tarefa, vai fazer a melhoria e vai subir de novo o código.
e até que esteja 100% aprovado pelos seus colegas, e aí sim ele vai para teste. Na parte dos testes, se você trabalha com QA, né? Aí sim, essa parte dos testes ela é feita pelo QA. Caso a squad não tenha QA, provavelmente é o próprio desenvolvedor que vai fazer os testes, ou seja, vai verificar se o que ele fez está de acordo, né, com o que precisa ser feito e se não quebrou nada dentro, se aquela tarefa que ele executou não vai quebrar nada dentro do projeto como um todo. E por fim, o quadro de produção, que é quando o projeto está desenvolvido, já fez o review, já teve o teste e assim ele vai então subir para produção, vai subir para que as pessoas possam acessar ele, então vai subir para a master do projeto. Aqui eu separei para vocês uma fotinho de como que geralmente é esse Trello, né? Esse quadro Kanban na Azure DevOps. E aqui que eu achei legal, eu trouxe porque essa diferença aqui é bem bacana de apontar para vocês, ó. Quando a gente está aqui por exemplo, aqui no teste, ó, ele tem o doing e o done. Geralmente se trabalha com o doing e o done em cada um desses quadros aqui. Aqui eu não consigo montar, porque como eu falei para vocês, o Trello é gratuito e tem algumas limitações para montar os quadros. Mas aqui vocês vão ver que, por exemplo, assim, aqui no teste, aqui eu tenho o doing e o done. Quando o tester, né, o QA, pegar o meu card que está pronto, ele vai puxar para quê? Ele vai puxar para doing. Quando ele terminar de fazer o teste, ele joga para Doni. E aí sim, esse card vai para outra parte do quadro. Então é bem legal montar dessa forma. Por exemplo, o desenvolvedor, ele vai ter aqui, por exemplo, o doing quando ele está desenvolvendo. E quando ele termina, ele joga para Doni. Quando ele joga para Doni, provavelmente o tester, né, o QA, se vocês tiverem um QA na squad, ele vai olhar assim, já está em Doni, eu posso pegar esse card e começar a testar. Então, ele é uma forma de comunicação, tá? Entre o pessoal da squad, sem que vocês precisem ficar dizendo, está pronto, não está pronto. Então, isso aqui geralmente é a forma como os quadros são montados, tá? Esse aqui é o mais básico que eu consegui trazer para vocês. Então, caso eu decidisse, então, vamos pegar aqui essa tarefa aqui, a 58748, adicionar parâmetros nas opções. O que eu faço? Eu puxo ela para desenvolvimento, eu vou me marcar aqui, e aí então eu sou o membro designado para desenvolver essa tarefa. Agora eu preciso entrar no serviço e desenvolver essa tarefa, depois testar e subir ela. Então, depois de entender a tarefa, eu vou abrir o projeto, né, o serviço, nesse caso é um serviço só que eu tenho. E a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: dependendo da equipe que você estiver trabalhando, alguns usam criar a feature através da main. Outras equipes, né, usam criar a feature através da develop. Eu, particularmente, prefiro criar features através da develop, mas a maioria até usa mais, eu acho, criar features através da master, né, da main. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma feature através da main, então vocês podem ver que eu tô aqui na main, tá, na branch da main, e vou criar uma feature. Então, git checar. Primeira coisa, a gente pode fazer um git pull, né, para ver se a nossa branch está atualizada, se não tem nada que tá fora do... Se não subiu nada, ó, no caso aqui teve várias coisas que subiram e a gente não ia pegar, então a gente não tava com a nossa branch atualizada, agora sim, git checkout, -b, feature, e aqui, como um padrão, eu gosto de criar minha feature usando a nomenclatura da minha tarefa. Então, a minha tarefa é essa aqui, eu vou simplesmente copiar essa nomenclatura aqui e vou colocar ela aqui só assim. Vamos organizar melhor, então eu não gosto de deixar espaço na nomenclatura da feature, então adicionar e nem usar acentos. Então, adicionar parâmetros, opções. Ok, agora sim, criei a minha feature. Vocês podem ver que ela já está aqui, ó, estou na minha feature. Então, é só a gente começar a desenvolver.
eu já fiz, né, a parte do desenvolvimento, porque não é o meu objetivo tornar esse projeto esse vídeo tão extenso, né? Então eu vou simplesmente ir na minha parte do projeto e vou jogar aqui o que eu já desenvolvi, para que o nosso vídeo fique mais curto, porque a nossa ideia aqui não é trabalhar com o desenvolvimento, mas sim mostrar para vocês como que é uma rotina de um dev. Então, eu vou desenvolver o que eu preciso fazer, vou buscar, né, no meu projeto que eu preciso, onde eu preciso trabalhar, desenvolvo, né, faço ali o que eu preciso fazer de acordo com o que foi descrito na minha tarefa. Então, vamos abrir a repository aqui, vamos colocar aqui. Só importar bem certinho aqui tudo, ok. Agora só falta colocar na nossa controller. Vocês vejam que é um projeto bem grande, bem extenso. Aqui, na minha controller. Eu vou atualizar ela e ok. Vamos ver se... Não, foi. É isso aí. Aí eu desenvolvi. O que que eu vou fazer? De regra, o correto é testar. Então, você vai vir aqui, vai dar run. Como eu faço em todos os nossos vídeos, né? Faz aponta para application dev, dá o run, testa, vê se está tudo funcionando, se está tudo ok, vê se não quebrou nada, né? Faz o teste local. E aí sim, depois de feito o teste local, o dev, o que que o dev faz? Ele vai abrir um terminal e vai ver o que que ele fez, tá? Então dá um git status, algumas squads elas têm limitações, por exemplo, aqui eu trabalhei com 3 classes. Algumas squads têm limitações, inclusive, de classes. Você pode subir 15 classes para cada pull request. Então, é importante, né, dar esse git status para ver se você não está passando desse limite, caso ele exista. Outra coisa, eu não trabalhei aqui com testes, tá? Mas é importante. Jamais suba o código sem fazer os testes unitários. Inclusive, fica aqui o meu convite para quem ainda não comprou o curso de testes unitários, tá? É importantíssimo hoje em dia, principalmente para quem quer se tornar um dev Java. É pré-requisito, assim, ó, de todas as vagas que eu vejo. Então, corre lá na Udemy, o precinho tá bem bacana, você vai poder provar aí no seu LinkedIn que você fez um curso, que você é certificado, que você tem a competência necessária para fazer testes unitários em Java. Vale muito a pena no nosso currículo hoje, é pré-requisito para todas as vagas de desenvolvedor Java. Então, fez os testes, conferiu, tá tudo ok, viu se a cobertura tá ok. Então agora a gente só precisa fazer o quê? Precisa jogar isso aqui e criar um pull request. Então vou fazer essa parte do pull request com vocês. Então vai dar um git add, um git commit -m, adicionados parâmetros nas opções e um git push. Aí, às vezes, ele pede, então, como é uma feature que eu criei local, ela não tá remota, eu preciso usar o -7 menos upstream. E aí, ela vai criar essa feature, essa branch, então, lá no meu repositório remoto. Agora sim, vocês vão acessar o repositório. Se vocês usam Azure, se a Squad, né, usa Azure, vai acessar o repositório da Azure. Se usa aqui no caso, a gente usa o GitHub. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou acessar na minha develop e já vai aparecer aqui que eu tenho, então, 160 commits behind em relação a main. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um pull request. Clique em pull request, new pull request. A base é a develop, que primeiro eu vou subir para develop para depois subir para master, para main. E aqui na feature que eu criei. O que que vai acontecer aqui? Vai
mostrar para mim exatamente o que eu fiz. No caso, ó, vocês podem ver que foi, adicionei isso aqui na controller, adicionei na service e adicionei na repository. Então, é exatamente somente o que eu fiz ali. Então, eu crio o pull request, dou 2 cliques, né, aqui no create pull request, e esse pull request ele vai ir para um colega que vai avaliar e vai aprovar ou não. Quando eu fiz isso, eu já posso mover o meu card que está em desenvolvimento para review. Depois que o meu colega aprovar, eu vou subir o meu código para develop e aí eu dou o merge pull request e confirmo o merge e ele vai subir para develop. Quando ele subir para develop, provavelmente vocês vão ter um ambiente de testes, né, em TST, que vocês vão poder testar isso em TST no projeto já na nuvem, né, não local. Então, quando vocês estiverem fazendo esse teste, se tiver um QA, um tester na squad, provavelmente ele vai fazer esse teste também. Mas eu recomendo sempre fazer antes de passar para QA, porque aqui pode estourar muita coisa. Então, o que eu geralmente faço? Passo para teste, faço meu testezinho em TST. Se tiver tudo ok, aí sim eu chamo a QA e digo, ó, pode testar o QA, né? Enfim, pode testar que tá tudo ok. Se não tiver tudo ok, volto e refaço. Então, antes de passar para teste, eu primeiro faço todos esses testes meus. Caso dá tudo ok, aí sim vai para teste e aí segue o fluxo. E esse fluxo já não é mais do desenvolvedor. Às vezes você tem que pegar e subir para HLG, né? Se você tiver um ambiente de HLG no local que você trabalha. Aí provavelmente sim você vai ter que criar esse pull request, criar a release de HLG e subir a sua feature, né, a da develop para release e aí sim ir para HLG. Mas isso é uma questão à parte. Basicamente você faz a mesma coisa que a gente fez aqui criando esse pull request. Então, criado o pull request, vai passar para teste e depois daqui provavelmente é o próprio LT que vai fazer tudo para que chegue em produção e aí sim a sua task teve um final feliz. Então, é basicamente esse o fluxo que um dev faz durante o seu dia a dia, analisa o que está em refinamento, provavelmente já vem refinado pelo LT. Se você for um LT, é claro que você vai fazer o próprio refinamento. Caso você não seja um LT, você vai pegar esse refinamento, vai jogar para o desenvolvimento, vai assumir a tarefa, vai realizar a tarefa, vai fazer teste unitário, vai testar local. Aí sim, depois de testar do local, viu que está funcionando, passa para review. Em review, o seu colega vai olhar, vai ver se não tem nada que você precisa arrumar. Caso você precise arrumar, provavelmente vai fazer todas essas organizações, todas essas mudanças apontadas. E aí sim, depois de aprovado no review, vai para teste e o card segue o fluxo. Então, geralmente, esse é o fluxo de um dev. Então, sempre é importante observar que você vai sempre criar uma feature, nunca vai fazer o seu código diretamente na develop ou na main, é importante criar as features, a nomenclatura das features para mim também é algo importante para que eu possa encontrar elas depois. E depois de feita então a tarefa, importante fazer os testes unitários, fazer os testes locais e seguir adiante. E aí é só pegar a próxima tarefa. Então, geralmente isso é o que um dev faz no dia a dia. Faz a reunião diária, pega as tarefas, fala um pouco sobre elas na reunião diária, depois de feita a tarefa já vai para a próxima e essa é basicamente o nosso foco no dia a dia. Claro que tem troca, tem muita coisa aí, mas para quem tinha dúvidas do que um dev fazia e também quem não sabe ainda muito bem como falar para o recrutador o que um dev faz ou qual a rotina do dev, tá aí então a rotina do dev para vocês. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar com quem está precisando, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijão!